Bom dia a todos. Maicon, seja bem-vindo, Tomar. Qual é o tema hoje? Nós vamos falar sobre automutilação na adolescência. Corpo atacado e corpo marcado. Então, o tema hoje da live é automutilação na adolescência, corpo marcado, corpo atacado e corpo marcado. Né? Estamos aqui com Fabiola. Bom dia, Fabiola. Como é que tá? Bom dia, professor. Bom dia, José Aldo. Bom dia a todos que estão chegando aqui na nossa live, Denilson, bom dia. falando hoje sobre automutilação na adolescência, corpo atacado, corpo marcado. Então, gente, vai aguardar mais um pouco aí, a gente começa, Fabiola. O que você acha? E José Aldo, Hum. falando da adolescência, seria interessante também falar um pouco o que passa dessa fase da infância para a adolescência, para a gente entender um pouco como é que acontece para chegar a esse processo do adolescente chegar a auto se mutilar. O que, que você acha? Seria interessante A esse gente perfil. a gente vai conversando, deixando, vai introduzindo, aí a gente vai abrindo para a resposta, a gente vai, né? E aberto às dúvidas também, para quem estiver assistindo, pode deixar a sua dúvida aqui. Pergunta. E contando também que pode deixar as propostas para as próximas lives que poderão ser feitas tanto no programa Além do Divã, quanto futuras lives em outros dias da semana. Já tem um colega aqui do curso também, o Danilo já está por aqui. A Júlia também já está por aqui. Júlia, né? O que mais? Bom dia a todos que estão chegando. Tem Patrícia também, acabou de entrar. Sim, vamos lá? Vamos. Vou começar com essa pequena introdução. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Vamos falar de automutilação na adolescência, corpo atacado e corpo marcado. Então, o primeiro momento que nós devemos pensar é que o adolescente do século XXI, ele é um adolescente diferente dos fins dos anos 60. Porque muitas vezes a gente pergunta, o que é que aconteceu? Minha adolescência não era assim, eu tive isso, brinquei, e hoje os adolescentes têm tudo, né? Tem um excesso, tem tudo, e são mais depressivos, são mais problemáticos. No meu tempo eu tinha tudo e eu não tinha nada, e era feliz, brincava, não me importava, né? Então é importante nós entendermos nesse primeiro momento é que o adolescente do século XXI ele é diferente do adolescente do fim dos séculos dos anos 60 e dos anos 60. Né? Por exemplo, em 1968, o adolescente de 1968 ele era rebelde, Fábio. Ele era rebelde, ele empunhava uma bandeira, ele tinha gritos de guerra, ele tinha planos de reforma, né? Tinha plano de reforma da educação e da sociedade. Ele tinha sonho, tinha utopia, né? Havia uma forte presença, havia uma forte presença da organização vertical, né? Das identificações, como pai, professor, pátria, o que justificava essa rebeldia. Né? Hoje, no lugar dessas antigas contestações, né? Temos o quê? Temos o fracasso escolar. Temos o fracasso escolar com sua gama de menosprezo e desinteresse pelo saber orientado. E com a globalização, houve o quê? Houve toda uma queda dos ideais. Houve a queda da hierarquia, né? Que estavam vivendo. Hoje podemos dizer que nós estamos vivendo
o curto-circuito da palavra. Né? O curto-circuito da palavra. Nós notamos o que? Vimos notar que o aumento das doenças, né, que segundo o psicanalista Jorge Fobb, psiquiatra, vai chamar de doenças do curto-circuito da palavra. Né? Vemos o aumento dos tóxicos, vemos o aumento da delinquência, vemos essa delinquência despropositada, vemos o fracasso escolar, os distúrbios psicossomáticos, vemos o aumento, o crescimento dos esportes radicais, das músicas eletrônicas, ou seja, são novas formas de apreensão do gozo no corpo. Né? Do gozo no corpo. Lembrando que o gozo não é prazer, mas sim é um prazer no próprio sofrer. Hoje nós vemos, a época, eu me lembrei de Rita Lee, ela foi num programa e ela fala que para ter sucesso hoje, aí ela bateu na bunda. Ela bateu na bunda porque para ter sucesso hoje nós vivemos um diminutivo, né? Podemos dizer assim, do conhecimento, da desvalorização do saber. A prova é o fracasso escolar, né? Esse fracasso escolar, com essa grama de menosprezo, de interesse do saber orientado. E hoje nós vivemos na época do corpo, onde há um curto-circuito da palavra, onde as pessoas não conseguem mais se expressar, né? Não conseguem falar, mas se manifestam tudo aquilo que ele não consegue elaborar em palavra. Falar, nós vemos essa manifestação no próprio corpo. Porque onde a fala fracassa, Lacan vai dizer que onde a fala fracassa, surge o gozo, né? Surge esse gozo no corpo, né? Que não passa, esse gozo não passa pelo circuito integrado da palavra. Então seria o quê? Podemos dizer que teria os adolescentes atuais, uma geração, podemos dizer assim, mutante, mais mutante do que rebelde. Se a gente for observar, os elementos que estão sendo impostos na nossa cultura atualmente, eles não levam o jovem a refletir sobre o propósito de vida. Eles só absorvem aquilo e vão reproduzindo em seus círculos sociais. E isso é pertinente dentro dos grupos de jovens, por exemplo. A gente observa muito. Por exemplo, chega o período de uma festa junina, a gente observa que aquele lado cultural que se tinha de apresentações históricas dentro da juventude, hoje é levado por um ritmo diferenciado e não agrega muito na questão cultural de reflexão sobre o que está sendo produzido, mas é algo que está sendo imposto e sem um mínimo de reflexão por a nossa juventude, que a gente observava que no nosso período, embora a gente não tivesse essa maturidade, mas a gente poderia ter essa consciência de não fazer tudo que vinha sendo colocado, mas a gente trazia essas reflexões na nossa juventude. Como eu falei anteriormente, nós vivíamos, existia um saber orientado. Nós vivíamos uma época mais vertical, né? Professor, pátria, professor, família, Deus, pátria, família, as profissões, direito, advogado, medicina, existia algo vertical. Hoje nós vivemos uma época mais horizontal, onde há uma queda das identificações. Hoje as pessoas estão mais, não tem mais essas identificações, há uma queda, há um declínio do nome do pai, que lá não vai falar. Então, segundo o filósofo Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito dessa colocação dele, ele vai dizer que o adolescente é alguém que está numa fase muito difícil. Por que está numa fase difícil? Porque ele é alguém que está grávido de si mesmo. E que ele terá dar essa luz, ele terá que dar essa luz a si mesmo. Então, o adolescente, é uma época que o adolescente ele tem dores de parto. Porque, no fundo, o que o adolescente porque, no fundo, o que sai do adolescente é aquilo que eu serei, não é? Aquilo que eu desejo ser. Então, o adolescente podemos dizer que a adolescência é um luto da infância. Luto da infância por quê? Porque o jovem,
deve, ao mesmo tempo, perder seu universo de criança. Ele está perdendo, é uma passagem, é um luto. Né? A adolescência é um luto da infância, porque ele tá perdendo seu universo de infância, está conservando também suas sensações e emoções infantis, né? Para conquistar a idade adulta. Então, podemos dizer nesse contexto que o adolescente deve, ao mesmo tempo, perder, conservar e conquistar. Perder o quê? Perder o seu corpo infantil, perder o seu corpo de criança, perder seu universo infantil, perder seu universo familiar no qual ele cresceu. E conservar o quê? Ele quer conservar tudo o que sentiu, tudo o que percebeu e desejou desde os seus primeiros despertar, em especial na sua inocência de criança. E o que, é que ele quer conquistar? Ele quer conquistar, finalmente, a idade adulta. Né? Podemos. E nesse momento, deve-se abandonar, é um luto, a adolescência é um luto da infância, porque ele vai abandonar sua infância e, ao mesmo tempo em que a ama, ele encontra também novas referências para consolidar sua identidade de homem ou mulher. Entende isso? Por isso que esse luto é um processo de luto adolescente. Então, o adolescente é alguém numa fase difícil, porque é alguém que está grávido de si mesmo e não sabe lidar com tudo isso. Imagina um adolescente que não sabe, vamos fazer essa comparação, está grávido e ele não sabe lidar com essa gravidez, ele está o quê? Ele está perdido. Né? Por sonhos hormonais, ele está perdido psicologicamente, está perdido em tudo para dar essa luz. Então, para dar essa luz de si mesmo. E aí ele vai sentir o quê? Ele vai sentir várias dores de parto. Porque no fundo, né, o que sai do adolescente seria aquilo que ele queria ser, o desejo de ser. E aí ele vive nesse emaranhado de problemas. Por isso que o adolescente do século XXI é totalmente diferente do século dos anos 60. Porque os rebeldes dos anos 60, eles tinham uma bandeira, tinham uma causa, tinham uma razão. E ele era orientado era uma orientação vertical, pai, professor, pátria. Hoje não. Hoje nós vivemos uma orientação, uma organização horizontal, que há uma queda da identidade. Por isso, Jacques Lamilé vai dizer que nós vivemos na época do outro que não existe. E aí é muito perigoso quando o outro não existe. Por uma parte é bom, porque eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Mas por outra parte é ruim, porque eu perco as identidades, as identificações. Entende isso? Eu perdi as minhas identificações primordiais, que era meu pai, a primeira identificação primordial, né, na formação do psiquismo da criança é o pai. E hoje tudo isso está perdido. Está perdido porque há um declínio do nome do pai. Nós vivemos uma sociedade, né, uma geração, podemos pensar assim, uma geração mutante, onde não valoriza mais o corpo a fala, mas sim valoriza o corpo. Priscila Candice, quando a fala fracassa, aparece o corpo. Porque hoje nós vemos o aumento da música eletrônica, aumento dos esportes radicais, porque é uma maneira da pessoa falar, porque ele não quer mais falar, dialogar, não quer mais conversar. E o adolescente, já vai aumentar no tempo, o adolescente falar como? Através de automutilação. Porque nós vivemos em um modelo, a sociedade é um modelo de um ideário, tá? O corpo, de alcançar o próprio corpo na contemporaneidade, e que é super investido, ao mesmo tempo, em que é, podemos dizer assim, apontado como uma fonte de frustração, de satisfação e sofrimento. Então, podemos dizer nesse sentido, Fabíola, que há uma verdadeira fetichização do corpo nos dias atuais. Há uma verdadeira fetichização do corpo. É aquela frase, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Hoje você vê muito isso. A pessoa vai numa academia de musculação, aí ela chega lá, toda hora está na frente do espelho, mostrando o corpo, mostrando, rebolando a bunda, batendo para um lado, porque há um curto-circuito
da palavra. Hoje é uma valorização do corpo. E essa valorização do corpo, né, que minimizou esse curto-circuito da palavra e que os jovens não conseguem se expressar em palavra, mas se expressam em seu próprio corpo. Aquilo que ele não consegue elaborar, aquele parto que ele não consegue falar de si mesmo. Ele está em processo de nascimento de si mesmo, de dar a luz a si mesmo. Então ele não consegue elaborar isso em palavras. É importante muita paciência dos pais, sabedoria para poder lidar com esse momento turbulento, podemos dizer. Então, podemos dizer que é uma verdadeira fetichização do corpo nos dias atuais e que isso salienta dizer, pelas preocupações excessivas, tanto pelo seu funcionamento como, sobretudo, pela sua forma. Hoje, há um excesso de angústia, um excesso de mal-estar, como Freud fala, o mal-estar na civilização, e que o adolescente não consegue lidar com todo esse excesso de informação, com todo esse excesso de, podemos dizer, de preocupação. Lembro-me agora de uma paciente adolescente que se cortava tudo, e ela disse que a mãe, o pai, a cobrava muito, colocou ela como estrelismo dentro de casa, que ela tinha que ter tudo aquilo, é aquele velho narcisismo primário do pai, ele projeta no filho tudo aquilo que ele não foi, e ele quer que o filho seja tudo aquilo que ele não conseguiu. E aí ele se torna como um filho, né, com toda essa demanda, com toda essa catexia, com toda essa energia libidinal, com tudo. E aí ele não consegue elaborar, nomear isso, dar nome a isso. Então surge o que é a angústia. Como Lacan disse, a angústia é o afeto que não engana. A angústia é onde a falta, falta. E eu não sei lidar com isso. É como se eu fosse um balão que estivesse enchendo, pastor. E aí entra o fenômeno da mutilação, que essa angústia que eu não sei lidar, que eu não sei elaborar, como o balão que está enchendo. Está enchendo. E eu tenho que furar para esvaziar. E a partir do momento que eu faço essas escarificações do corpo, né? A partir do momento que eu começo a me encostar, eu começo a acontecer esse balão, essa angústia começa a acessar. Entende isso? Então, nós temos notamos ser comum hoje, na adolescência, o sujeito se utilizar a superfície do seu corpo como uma forma de integrar a imagem do próprio corpo, né? Que agora é modificado e que a pele se apresenta como um eu-pele. O eu-pele, né? E com uma espécie de mapa simbólico na construção subjetiva do sujeito, oferecendo-se como um envoltório sensível ao garantir a unidade e a continuação de si mesmo. Entende isso? Tá claro? Professor, no caso, o que eu exponho no meu corpo é como se fosse o que eu estou sentindo internamente. Sim. Aquilo que eu não consigo. Vamos lembrar de Freud, da histeria. Existia conversões histéricas, histeria de conversão. É quando eu não conseguia elaborar o que eu tinha na mente, né? Um choque, eu não conseguia, e o corpo se fazia sentir em forma de tremedeira, em forma de desmaio, perna tremendo, né? Então, o corpo serve para uma localização da dor. Muito importante. É isso aí. É o corpo, ele serve como uma localização dessa angústia que está suspenso. A histérica, ela não sabia o que lidar, elaborar, repetir, elaborar, recordar, ela não sabia lidar com isso. E quando chegava esse momento, ela sentia no corpo porque ela não tinha como elaborar, não tinha como recordar. E aí ela sentia no corpo, é o mesmo fenômeno da mutilação. Aquilo que eu não consigo nomear, a angústia está suspensa no ar. Eu não sei onde colocar isso, eu não sei como me localizar. Então eu tenho um objeto que é um objeto com uma maneira de minimizar toda essa angústia, todo esse mal-estar. Eu lembro-me da paciente que ela, quando eu estou angustiada, quando eu estou mal, eu me corto. E a partir do momento, quando eu vejo sangue, quando eu vejo aquilo ali, diminui todo o sentimento de angústia. E também podemos dizer, algo também da ordem masoquística, né? De sofrer, de sentir a dor no próprio corpo. Por quê? Porque o corpo,
seria uma espécie de mapa simbólico na construção da subjetividade do sujeito, oferecendo-se como um envoltório, né, sensível, e garantir o quê? Isso vai garantir a unidade e a continuação de si mesmo. Está claro, Fabíola? Então, essas marcas da escarificação resultam o quê? Elas resultam de uma transposição ao corpo, que vem localizar, que vem delimitar, de certa maneira, essa coisa, essa estranheidade, esse algo estranho em mim, esse algo que é inassimilável, né? Esse algo inassimilável, essa marca traumática, né? Que estaria permanecido, ou que permanecia, podemos dizer assim, isolado no psiquismo e em seus confins. Que aí passa a ser o quê? Ser inscrita violentamente no corpo. Entende isso? É aquilo que eu não consigo, que é estranho, é aquilo que é inassimilável, que eu não consigo elaborar, que eu não consigo nomear, que eu não consigo dar nome, que eu não consigo dizer em palavras, o corpo faz se sentir. Entende? É como se eu não conseguisse falar para você o que eu estou sentindo. Eu estou perdido, a angústia, eu estou suspenso, essa falta, porque a angústia onde a falta. Né? A angústia é algo que nos afeta. Né? É um sentimento que não engana, como diz Lacan. Nos afeta. Então eu não sei lidar com isso. Por isso que o adolescente é esse pare de si mesmo. Né? Dá a luz a si mesmo e nesse momento ele se encontra nessa turbulência. Porque ele não sabe lidar com excesso de demanda, ele não sabe lidar com suas preocupações, tem a questão do medo do futuro, tem esse excesso dos pais narcisistas primários que projetam nos seus filhos tudo aquilo que ele não foi. Tem pais que querem que o filho, querem porque querem que o filho seja médio, querem e cobram estudar de manhã, de tarde, de noite, não tem tempo para brincar. Então há um excesso de energia sobre esse pequeno corpo que ele não sabe lidar com isso. Então, mas ele tem que esvaziar essa angústia, porque essa marca da escarificação resulta de uma transposição do corpo vindo que caçar um local para localizar, para delimitar. É um sinal, é um símbolo, né? O corpo seria como um símbolo nesse sentido, né? É localização da dor. Eu me limito, né? Dessa maneira, desse algo que é estrangeiro a mim, desse algo que é inassimilável, que eu não consigo elaborar, né? E que permaneceu isolado no psiquismo e que encontra seus fins numa escrita no corpo, né? Violentamente, de forma violenta, se cortando. Então é muito importante que a automutilação ela designa de certa modalidade de atos que estão direcionados, que estão concretizados com forma, por exemplo, de cortes, arranhões, queimaduras, esfoliações, mordidas, tricotilomania, que é a pessoa que arranca o cabelo, é o ato de arrancar o cabelo, né? E as demais lesões estão realizadas pelo próprio sujeito em alguma parte do corpo, né? Tem uma intenção deliberada de suicídio. Entende isso? Então, o corpo seria o quê? Seria um sinal. Né? Seria um sinal. Certo? Pergunta para você. Eu acho que, assim, na questão da automutilação, a gente observa que é mais frequente e mais falado a questão do corte. Mas a questão do cabelo é pouco se falado. Eu creio que a gente precisa também abrir esse espaço, José Aldo, de colocar as questões, porque geralmente quem sofre da questão do cabelo muito é a mulher, né? E precisa também trazer mais esclarecimento a respeito da questão do cabelo. É a mesma questão, né? Alguns vão no cabelo, vão se cortar, vão fazer arranhões, vão se morder. Então, o que é? É como falei anteriormente, onde a fala fracassa, surge o gozo. E o corpo é o lugar do gozo por excelência, como diz Lacan. Então, nós vivemos o curto-circuito da palavra. As pessoas não se comunicam mais.
Hoje nós vemos o aumento bombástico dos esportes radicais, da música eletrônica, onde as pessoas se fazem falar, se fazem notar, dançando. Então, esse curto circuito da palavra, onde o adolescente não consegue te expressar em palavra o que está oculto do seu psiquismo. Então, ele se faz corte com uma maneira de dizer que ninguém me entende, mas uma maneira de fazer me notar pelo outro. Eu quero falar para você, para a mamãe, quero falar, mas eu não consigo falar para o outro e eu também eu vou me cortar como forma de mostrar para esse outro que eu também sofro. É um sinal. Eu uso o quê? O corpo como a parte simbólica, como um mapa que vem me limitar, que vem me esvaziar. Então, às vezes tem paciente que chega com o braço todo cortado, as pernas, já tem de paciente com os braços, com as pernas, coxas, né? E tem aumentado bastante isso. Né? Então, é importante também, Fabrício, que nós venhamos entender esse novo momento que nós estamos vivendo. Porque às vezes a gente se vê muito. Pô, o que é que o adolescente tem? No meu tempo eu não tinha isso. Mas no século XXI, o adolescente do século XXI não é adolescente dos anos 60. É um adolescente que está praticamente desbordado. É uma geração totalmente mutante, né? Que não sabe lidar com frustrações, que não sabe lidar com perda, que não sabe lidar com derrota, e que muitas vezes os pais estão colocando toda a energia, todo o seu narcisismo nessa criancinha, que amanhã vai ser um futuro homem, um futuro adulto. Né? E vamos imaginar uma mãe que tem só um filho. E ela joga toda essa energia para essa criança, coloca essa criança como rei, como príncipe. Né? Tem que ser o primeiro, tem que ser o melhor, tem que ser isso gerando um aumento de várias doenças. Né? Porque ele quer ser o primeiro, quer ser o melhor. Agora mesmo atende uma paciente que ela quer ser a primeira em tudo. Mas só que ela quer ser a primeira em tudo, mas ela está se sabotando. Ela não consegue mais terminar nenhum e nem outro, chegou angustiada. Porque é a primeira. E assim como ela quer ser a primeira, ela quer mostrar para o pai que ela é a primeira lá dentro de casa, é a filha única, né? A queridinha do papai, da mamãe. E aí ela vai, quer ser a primeira do outro lugar, só que ela não está conseguindo. E aí isso gera uma frustração, gera um mal-estar. E aí gera angústia. E ela começa a chorar angustiadamente. Porque ela está querendo agradar o outro, ser o melhor, ser o primeiro, fazer parte desse processo. Que talvez seja um sonho narcísico de seus pais e não dela. Entende como é a demanda, como é o excesso no outro? Então é muito importante isso. Porque numa época que o outro não existe, é um problema. Porque o adolescente, nesse sentido, essa transição, como foi falado, que o adolescente é um luto da infância. Né? É um luto da infância porque ele está passando para a fase adulta e ele não sabe, ele não quer perder aquele lugar de criança, ele não quer perder, ele quer conservar aquelas emoções infantis, ele não quer, ele quer conquistar seu corpo de criança, ele quer fazer parte daquele universo familiar, e às vezes ele vai perdendo isso. Ele não vai ser mais aquele queridinho da mamãe, vai vir outro, tem que se responsabilizar, e a responsabilidade gera angústia, né? Como dizia Heidegger não, é que Kierkegaard vai dizer que a liberdade é uma vertigem. Que eu sou livre agora, o que é que eu vou fazer com isso? O adolescente está perdido a tudo isso. Entendeu? Tudo bem? Vamos lá. Então, notamos que na adolescência, né, o sujeito ele vai utilizar o seu próprio corpo, né, ele vai utilizar o seu próprio corpo como uma forma de se integrar, né, uma forma de se integrar, uma forma de como o seu corpo, o seu próprio corpo vai ser como uma espécie de mapa. O corpo do adolescente vai ser como uma espécie de mapa simbólico que vai ser importante para na construção da sua subjetividade, que vai oferecer esse corpo como um envoltório, né, sensível, que vai garantir a unidade e a continuação do adolescente.
Então, o corpo, na descalificação, será o que? Será um mapa simbólico da construção da sua própria subjetividade. Certo? Porque a descalificação, ela resulta de deslocamento, né? Desloca-se para o corpo uma forma de se localizar, de se limitar, né? De certa coisa que é estrangeiro ao adolescente, que é inanalisável por ele, que, que essa marca traumática, essa angústia que estaria no psiquismo, né? Que eu não sei lidar, que é estranho a mim, que é inassimilável, né? Eu não sei como lidar com essa dor, com essa angústia que está suspenso. Então eu tiro o quê? Um mapa simbólico no meu corpo, com uma forma de me localizar, com uma forma de não me despedaçar totalmente. Com uma bússola que me conduz, eu vou colocar toda essa angústia no meu corpo. Entende? Porque quando nós não conseguimos elaborar em palavras toda a nossa dor, o corpo se faz sentir. Né? Por isso é importante você falar. Mas numa época que nós vivemos do curso da palavra, do adolescente, eles não falam com o outro, mas falam com si mesmo, com o seu próprio corpo. Certo? Então é importante nós pensarmos também, Fabio, que existe um trauma da separação na adolescência. Existe esse trauma da separação, que seria o que? Seria um processo de separação que constituiria uma dimensão, podemos dizer assim, uma dimensão essencial na problemática da adolescência. E que é necessário também separar-se desses objetos primários, né? Para que possa haver uma abertura às novas representações e a novos investimentos em novos objetos, consolidando assim um processo identificatório. É a questão do luto, essa separação, né? E essa restituição, que eu esvazio de mim mesmo, deixo essa criança aí, né? Porque, como Freud fala, a criança, tal como o adulto, sente-se angustiada quando nada pode fazer com essa sua libido e essa angústia, com essa sua libido, com essa sua libido insatisfeita, né? Ele não consegue fazer, ele se sente angustiado. E o adulto, assim como a criança, ela vai se apegar-se a essa sensação de medo, né? Quando, por exemplo, fica sozinho, fica sem uma pessoa, né? Pela qual ela sinta amor. Por isso que Freud vai dizer que, para Freud, a busca desse objeto, a busca por esse objeto amoroso, consiste também numa tentativa de o sujeito resgatar seu narcisismo infantil. E aí eu estou perdendo minha infância porque a separação, porque a adolescente é um luto infantil, que ele não quer perder isso. Mas para que ele possa ter nova vida, é necessário que ele perda, né? Separe-se desses objetos primários. Tudo bem? Então, isso seria uma restituição narcísica pelo amor. Né? Porque é importante saber trabalhar, direcionar essa libido, essa energia que está perdida. Né? E como eu não sei para onde ela está, essa angústia, esse mal-estar, eu tenho que me localizar, eu tenho que criar um mapa simbólico para me direcionar, que é o meu corpo. Então, podemos dizer que a mutilação seria o que? É quando eu não consigo nomear, quando eu não consigo lidar com a dor que está no meu psiquismo, quando eu não consigo elaborar, quando eu não consigo, que é algo estranho a mim, quando eu não consigo, que é algo inanalisável, que é algo que eu não consigo analisar, então, que chega para mim, eu não sei como lidar com isso, me sufoca de tal maneira, eu tenho que criar, e eu não consigo expressar isso em palavras, então o corpo se faz mapa para essa resposta. O corpo se faz uma forma de localizar, uma Quer forma dizer de algo. passear toda essa angústia, todo esse mal-estar. E a família? E a família? Como é que você observa atualmente que está
em relação a esses adolescentes que estão desenvolvendo esse problema da questão da automutilação? Como é que eles estão a olhar para esses jovens? Importante, a família ela tem que estar muito, ela tem que saber lidar muito com essas questões. Porque o adolescente com problema, nós sabemos que ele coloca toda a família em alvoroço. O adolescente com problema, às vezes ele vai buscar, por exemplo, às vezes ele vai buscar uma forma de, ele pode se cortar, né? Ele pode fazer essas marcas no corpo, mas também ele pode buscar atos direcionados à droga, a roubo, a assalto, né? Como forma, isso significa que, nesse momento, a delinquência do jovem, nesse momento, do jovem, funciona como um apelo à lei do pai. E esse apelo à lei do pai, que é deslocado para o policial, para o cacetete, como uma forma de limitá-lo. Porque houve um declínio da lei no nome do pai. Por isso que é importante, quero ressalvar aqui para os pais que estiverem me assistindo, que é muito importante nessa relação que o que o pai fala para um filho, a mãe não tire. E que a mãe fala para o pai, a mãe não tire a ordem. Se não gostou, ambos conversem, particularmente os dois. Mas não tire a lei do outro na frente da criança, porque ele vai se fortificar. E aí chega um momento que há esse declínio, né, que nós vivemos numa época não mais vertical, mas numa época horizontal, onde as identidades foram caindo, e quanto mais no relacionamento, em que o pai dá uma ordem e a mãe tira, ou que a mãe dá uma ordem e o pai tira, como é que vai ficar essa criança? Então, muitas vezes, essa não lei faz com que esse jovem delinquente, né, vai buscar um apelo à lei do pai, que vai ser deslocado para a polícia. Porque o pai declinou, a lei declinou dentro de casa. E você sabe que quem tem filho rebelde, quem tem filho com problemas, com droga, com uma série de coisas, né, deixa toda a família de cabelo em pé, toda a família doente, toda a família preocupada. Então é importante que os pais também saibam trabalhar isso dentro de casa, desde criança. Não tirar a voz do outro e não reforçar tudo aquilo que a criança quer. Porque muitas vezes a criança, ela sabe, ela quer uma coisa, ela começa a chorar. E ela percebe que o pai ia dar tudo que ela quer, ele vai fazer sempre aquilo. Porque ele sabe que toda vez que ele fazer aquilo, ele vai ter o objeto de desejo dele. E é importante que o pai aprenda a castrar, frustrar essa criança. Porque senão ele vai achar que ele tudo pode. Ele vai achar que o mundo é igual à casa dele. Entende? Então isso é importante que os pais tenham sabedoria. Porque lidar com um adolescente difícil não é fácil. Mas nós temos trabalho como lidar com um adolescente difícil. E aí é importante trabalhar uma terapia com os pais. Ensinando os pais como trabalhar, como lidar, né, com esse adolescente difícil. Mas para isso é preciso, eu não vou falar sobre essas questões aqui agora, podemos marcar uma live, como lidar com um adolescente difícil, o que é que os pais devem fazer, né, com esse adolescente, mas é importante fazer uma live. Foi até bom você falar sobre isso, e nós podemos falar sobre isso, né? Como lidar com um adolescente difícil, da técnica do pai, como o pai se trabalhar com ele, como é que tem que ser o comportamento do pai diante desse adolescente problemático, diante desse adolescente difícil. Porque muitas vezes E o pai sobre também a não escola, José Aldo, que considerações você poderia, embora fosse quase um resumo mais sobre a escola, que considerações você traria também envolvendo a questão da mutilação, da automutilação dos adolescentes? o que eu venho percebendo é que hoje, com a pandemia, nós, ao estar dentro da escola, que eu também leciono, a gente vê que os jovens, os adolescentes estão mais ansiosos, os adolescentes estão mais perdidos com toda essa função, com toda essa energia, essa insegurança quanto ao futuro. Né? Os adolescentes não estão sabendo lidar com seus sonhos, com projetos. Né? E aí isso também vem, você tem percebido que há um aumento muito grande de ansiedade. Está vindo nas escolas todas,
E muitos pacientes que eu tenho atendido adolescentes há um excesso de ansiedade muito grande e que essa ansiedade é angústia. A ansiedade é uma forma de angústia. E é aquilo que eu não sei lidar, e aí eu começo a chorar, né? Eu começo a mal-estar, passar mal, desmaiar na escola, como tem acontecido com muitos alunos, desmaiando, cai um, depois pega outro, depois vai, vira tipo assim um efeito dominó. Então isso é angústia de não saber lidar, e outros estão recorrendo ao corte, né? É ao corte como uma forma de se localizar, com um mapa simbólico do corpo, né? Porque a marca no corpo também, Fabio, é uma tentativa de inscrição também de marca de uma história que o sujeito não conseguiu se apropriar de uma lembrança, podemos dizer assim, sem memória e sem lembrança. Uma lembrança sem memória. Então, há um momento de pedacimento, porque a cicatriz deixada por esse ato vem fazer a função de uma memória, de uma escrita, no caso, da realidade do próprio corpo. Por isso que a adolescência é o luto da infância, porque ele está perdendo tudo que ele é. Está perdendo aquele heróizinho príncipe de cara, então a responsabilidade, a demanda, né, como eu pedi a paciente agora, que a mãe cobra muito, que ela tem que ser melhor, que ela não consegue lidar, muita angústia, muito mal-estar, e é chorando com frequência, né, porque é uma incerteza quanto ao futuro, uma incerteza quanto ao futuro. E nós vivemos uma época insegura, né? E será que eu vou conseguir alguma coisa? Eu estou envelhecendo e eu não sei, ainda não consegui meu objetivo, meu sonho, e a vida está passando, e eu estou angustiado, estou com esse mal-estar. Aí uma ansiedade, pânico, né? É aquilo que a pessoa não consegue lidar. E eu tenho que criar um local para aquilo, para aquela desordem psíquica, eu tenho que criar um local para esvaziar, porque senão a pessoa pode até surtar. É a questão do pânico. E o pânico nada mais é do que uma ansiedade exacerbada. O pânico nada mais é do que uma ansiedade exacerbada que a pessoa não conseguiu lidar e pá, surtou. Porque não teve como nomear, não teve como se localizar essa pulsão, essa libido, essa energia que estava suspenso no ar, essa angústia, esse mal-estar. E eu não sei como localizar como o fóbico faz. O fóbico cria uma barata, um rato, um cachorro, um sapo, uma maneira de se defender desse mal-estar interno. Entende? Ele cria essa textura. Uma dúvida. No caso, quando o jovem ele se automutila, ele está manifestando no corpo a sua angústia, né? E no caso, quando ele não se manifesta, pode levar ao caso do suicídio também? De suicídio? Isso. Sim. Isso é uma maneira, a escarificação do corpo, é uma maneira de se esvaziar, né? Se esvaziar dessa angústia. É como um balão cheio, está cheio. E ele tem que se furar para poder se esvaziar. Porque a angústia é demais, daí às vezes eles vão chorar. Né? Mas às vezes eles estão sozinhos, porque os jovens hoje, os adolescentes hoje, eles estão muito presos dentro do seu mundo. Dentro do seu quarto escuro. Não quer falar com o pai, não quer falar com a mãe. E às vezes eles estão se... Outra coisa que estou vendo muito, eles se pintam muito com caneta. Se você já percebeu isso na sua escola, muitos jovens pintados com caneta. Né? E essa agressividade também, que há essa questão de, podemos dizer, de um masoquismo. O jovem também tem que saber toda essa linguagem, porque muitas vezes também a jovem se corta também como sentimento de culpa, porque muitas vezes ela foi abusada sexualmente, e de repente ela tem muito culpa por isso, se sente culpada por isso, e ela quer minimizar essa dor, essa angústia. É como suicida, e quando ele se suicida, no fundo ele não quer se matar, ele quer estipar, ele quer matar, é a dor que está sufocando, é a angústia, esse mal-estar. Só que ele não sabe lidar com isso. Por isso é importante buscar um tratamento psicanalítico, psicológico, para você aprender a lidar com tudo isso que lhe escapa,
com toda essa dor, com toda essa angústia que você não sabe lidar, que você não sabe trabalhar. Entende isso? Então é importante buscar ajuda, porque quando eu não sei trabalhar com minha angústia, com meu mal-estar, eu vou também sentir até problemas psicossomáticos. Por exemplo, muitos pacientes que eu atendo com ansiedade, geralmente vêm acreditando que estão com uma parada cardíaca, estão passando uma parada cardíaca. E no fundo é sua ansiedade, é a angústia, esse mal-estar. É esse real que eu não sei lidar, que eu não sei nomear e que me afeta meu corpo. E se isso exacerbar demais, entra o pânico, que é a ansiedade exacerbada. O pânico nada mais é do que a ansiedade exacerbada. E aí, é como o doutor Eduardo fala, há uma tela em branco, que eu não sei. Já o fóbico não. O fóbico ele cria objetos para se defender contra essa angústia de castração, contra essa angústia histérica que Freud falava. Ele cria uma barata, um cachorro, um gato, um rato, um quadro, uma flor, uma borboleta. Ah, tem fobia à borboleta? Tem. Tive uma paciente que tinha fobia à flor. O namorado deu para ela um buquê de flor, ela desmaiou. Entende? Porque nós estamos atravessados pela linguagem. Então é importante que os pais observem seus filhos esses sinais, goste, ciscando demais, essa problemática da pessoa buscar a droga, o jovem que está na droga, está roubando, está dando trabalho. No fundo também seria o quê? Seria um grito, seria um apelo a essa lei. Eu quero que algo me pare, eu quero que algo me limite, eu quero que algo diga para mim não. Mas ao contrário, os pais estão dando, não, dá para ele, que ele vai fazer, dá mais. E aí nós vivemos esse declínio da lei. Nós vivemos numa época mais horizontal do que vertical, onde o outro não existe. Como diz Jacques Lamillet, se o outro não existe, eu não posso dar satisfação da minha vida para minha mãe, para meu pai, para ninguém. Isso é um problema, porque é o quê? Há uma queda das identidades, das identificações. E quando você perde, como Freud disse, que a primeira identificação que o filho tem é com o pai, e quando você perde essa identificação em casa do pai, você vai buscar outras identificações lá fora, com um ladrão, com um marginal, com um jogador de futebol, ou seja lá quem for, um ídolo, um fã, porque você perdeu a primeira identificação primordial, que é a sua identificação com o pai, que é responsável por toda essa elaboração psíquica. E hoje nós vivemos numa sociedade em que os pais não estão sabendo lidar, né, com os adolescentes, um dá uma ordem, outro tira, um manda fazer, outro tira, e aí vira essa bola de neve que nós estamos vivenciando. Né? Entende isso? Então, É interessante a gente pensar também, José Aldo, que a gente viveu numa época em que a presença dos pais era mais presente. E hoje a gente observa que, em razão da necessidade do mundo do trabalho, o pai e a mãe eles estão mais voltados para o trabalho e eles não estão presentes com mais frequência durante a vida ou da criança ou até mesmo do adolescente. E isso também favorece, na né, verdade, desenvolver esse hoje, problema. os pais hoje estão comprando seus filhos. A filha, a mãe, deixa a filha com a avó, fica bem aí, neném. Pega isso aqui e quando mamãe vir vai te dar isso. Fica com a vovó para mim ir para a festa. Fica, entende? Compra com não. Se você ficar silenciosa, caladinha, mamãe vai trazer um presente, papai vai te comprar isso, papai. Vocês já estão comprando, e isso é uma das causas da depressão. Morreu um cachorrinho que uma criança gostava muito, deixa para lá, papai compra outro. Perdeu um celular que ele gostava, um brinquedo que ele amava muito. Os pais não estão dando, permitindo as crianças viverem seus lutos, que é a depressão psicológica que entra dentro dos 4, 5, 6 anos de idade. Né? E as pessoas não estão sabendo lidar com esse mal-estar. Aí, quando cresce e se depara com a realidade, com a dor da vida, com a dor do existir, se mata, faz besteira. Né? Porque nesse contexto, na escratificação,
a pele, ela é promovida a um lugar. A pele, ela é promovida a um lugar. Ao lugar o quê? A um lugar de inscrição, onde a cicatriz deixada pela escarificação se constitui como uma memória localizada sobre a pele. O eu pele. Entende? Então, a pele é promovida a um lugar, a uma forma de me localizar, né? E se constitui como uma memória localizada, essa memória localizada sobre a pele. Entende? Tem alguém aí pedir sua citação? Maria das Dores. Então, gente, o ataque, importante dizer, o ataque dirigido ao próprio corpo, na escarificação, implica o quê? Implica a busca de rompimento de uma pele compartilhada, que é o quê? Que busca, deve fazer de um vínculo, né, de forma mortífera com esse objeto, com o próprio corpo, com esse objeto primário. Então é importante essa agressividade também dirigida ao corpo, pode também ser uma agressividade deslocada, dirigida à sociedade, dirigida ao outro. Entende? Então isso é muito importante nós sabermos trabalhar essas questões. Então eu vou pensar um pouco aqui também que a adolescência também seria uma passagem obrigatória, né? Seria uma passagem delicada, seria uma passagem atormentada, mas igualmente também uma passagem criativa que vai do fim, como você falou, queria que eu falasse, que vai do fim da infância ao limiar da maturidade. Por exemplo, podemos dizer que o adolescente é o menino ou a menina que cessa gradativamente, ela vai cessando gradativamente de ser criança e que vai rumo com a dificuldade, podemos dizer assim, para o adulto que virá a ser. Ela vai ruim, ela vai com essa dificuldade rumo ao ex-adulto que ela vai ter. Então, podemos definir também, definir a adolescência em 3 pontos de vista distintos. Podemos dizer, do ponto de vista biológico, podemos definir a adolescência do ponto de vista biológico, do ponto de vista sociológico e do ponto de vista psicanalítico. Vamos pensar do ponto de vista biológico. Do ponto de vista biológico, nós sabemos que a adolescência corresponde à puberdade, que é mais exatamente o início da adolescência, que corresponde à puberdade, e que é esse momento da vida em que o corpo da criança de 11 anos se inflama com uma surpreendente labareda hormonal, certo? Do ponto de vista biológico. Podemos dizer que a puberdade, que é um termo médico, designa o quê? Justamente o período, né, ao longo do qual os órgãos genitais se desenvolvem. Se desenvolvem quando surgem os sinais distintivos do corpo, do homem e da mulher, que opera-se, podemos dizer assim, opera-se um desenvolvimento físico impressionante, bem como uma significativa alteração das formas anatômicas, né? Para o menino, é a idade em que se produz as primeiras ereções, seguida por ejaculações durante uma masturbação, ou as poluições, podemos dizer, noturnas, que são as mudanças da voz, o aumento da massa e da tonicidade muscular. Tudo isso constitui o germe de uma virilidade nascente. Na menina, desencadeia-se as primeiras regras e as primeiras sensações ovarianas, os seios começam a ganhar volume, a bacia se alarga, conferindo silhuetas e seu aspecto tipicamente feminino. E, sobretudo, despertando nela também essa tensão indefinível
que emana do corpo e do corpo de toda mulher e que denominamos também de charme, né? Da silhueta. Portanto, biologicamente falando, a adolescência seria um sinônimo de advento de corpo maduro, sexuado, doravante, capaz de procriar. Já sociologicamente falando, a adolescência cobre um período de transição entre a dependência infantil e a emancipação do jovem adulto, né? Segundo o que? Segundo a cultura, né? Essa fase seria uma fase intermediária, que pode ser muito curta também, quando se limita a um ritual iniciativo, que em poucas horas transforma-se em uma criança grande, madura, certo? Já no contexto psicanalítico, quero falar por aqui, no contexto psicanalítico, né? Do ponto de vista psicanalítico, é o contato com nosso contato com o jovem paciente, podemos dizer que o que é um adolescente para o analista, né? Para o analista questão. Para começar, que há um retrato capturado instantâneo. Mais tarde, podemos dizer que o jovem é um jovem ou uma jovem de hoje é um jovem, podemos dizer que conturbado, que sucessivamente corre, alegre à frente da vida e para de repente ser arrasado, desesperançado, para deslanchar novamente. Então, ele pode ter tanto agitado como indolente, eufórico, taciturno, revoltado, conformista, intransigente e esclarecido. Num certo momento, também um entusiasta. Então, o jovem é esse jovem capturado, né, pela angústia, pelo mal-estar, que vive esse luto da infância e que ele não sabe lidar com tudo isso. É um jovem perturbado que a gente tem que saber trabalhar. Por isso que vamos pensar na próxima live como agir com um adolescente difícil. Seria uma live mais voltada para pais, né, professores, né? Então, psicanaliticamente é um jovem perturbado que a gente tem que estar bem angustiado, que não sabe lidar ainda com o seu corpo, com o seu ser, né? É um jovem que está, podendo ser, parindo de si mesmo, porque pensemos que o adolescente é alguém numa fase muito difícil, né? Porque é alguém que está grávido de si mesmo e que terá que dar à luz a si mesmo. E é muito complicado isso, porque o adolescente ele tem dores de parto, porque no fundo ele não sabe lidar com toda essa dor, com todo esse arsenal que é, podemos dizer, jogado aí. Então, o adolescente é um luto da infância, porque o jogo foi. Podemos até dizer que nesse período da adolescência, o jovem está descobrindo a sua sexualidade. E a gente observa que hoje, isso, que antes era questões sexuais, era muito tabu. E hoje não, já está muito já esclarecido dentro do nosso contexto social. Mas ainda assim, para o jovem poder se descobrir, ainda passa pelo próprio tabu da própria família também que envolve isso. E também tem relevância se a gente for levar para o lado que a gente está trabalhando hoje aqui na live, que é a automutilação na adolescência, né, José Aldo? Exatamente. Então, é importante saber trabalhar. O que é que esse adolescente quer dizer? Né? O que é que está querendo? O que é que está querendo dizer com esse corte? O que é que está querendo falar? Né? Muitas vezes tem adolescente que não consegue falar com os pais, não consegue ver que o pai é agressivo, o pai não compartilha com ele, não conversa, não dialoga com ele, entendeu? Então, é muito importante que eu vou dar algumas dicas, né? Como os pais deveriam trabalhar com seus filhos. Não vou me acrescentar muito, né? Alguns conselhos aos pais. Primeiro conselho aos pais, né? Primeiro conselho aos pais que têm adolescente difícil. Os pais têm que saber esperar. Ele tem que saber esperar, porque antes de qualquer outra coisa, nunca devemos esquecer que o melhor remédio para acalmar o jovem difícil de administrar é o tempo. Entende, Fabiana? Pense que cedo ou mais tarde,
os aborrecimentos causados pelo comportamento de seu adolescente cessarão, né? E que isso é inexorável, salvo no caso de uma patologia mental, né? De uma doença mental, não? Né? Questão mental, uma doença mental grave. Mas se você tiver em mente que a adolescência é uma etapa da vida que tem começo e fim, então você terá força para esperar, suportar e relativizar as mazelas, né, que estão inerentes a essa provocação ou essa aprovação incontestável, né, que todos os pais e filhos devem atravessar. Então, o primeiro conselho que a gente podemos dar é para os pais. O pai tem que saber o que esperar, ter paciência, não confrontar-se com seus filhos, né? Saber trabalhar, né? Saber também relativizar. O que é isso? É quando você faz uma admoestação ao seu filho, à sua filha, né? Adolescente, o que ele ou ela ouve não é nem tanto a crítica moral que você faz ou que você dirige, e nem mesmo as emoções que a tomam conta de suas palavras. O que ela ouve através de suas palavras é muito mais profundo, é a sua disponibilidade de espírito. Então, para além de sua relação legítima e necessária de raiva, de decepção, é preciso que ele se sinta no fundo, que no fundo de você mesmo, você está desestabilizado pelo comportamento do seu filho, que talvez é inadmissível, que ele acaba de ter, né? Então você não pode perder a confiança. Você tem que saber esperar, você tem que saber separar a pessoa dos seus atos. Porque muitas vezes os pais, pela cólera, pela raiva, esculhambam, xingam, aí aqui o adolescente já tá fragmentado com suas questões, né? Com suas angústias, com seu mal-estar, e às vezes quer falar com o pai, mas o pai não sabe dialogar, não sabe esperar, não sabe relativizar, não sabe negociar, né? Porque é preciso também saber proibir, é preciso também saber castigar, mas também é preciso afirmar compromisso com o jovem, né? Porque você, podemos pensar que você não é nem um policial, nem um colega do jovem. Você tem que aprender a proibir, evitando sempre a questão de humilhar o outro, de acuar o jovem, porque tem pai que não sabe brigar, é esculhambando, dizendo que você não é nada, você é um fracassado, nunca vai ser ninguém na vida, né? Então, isso é importante que os pais também aprendam primeiro, saber esperar, aprendam segundo, saber relativizar, aprendam também saber negociar, aprendam também saber não comparar, porque tem pais também que comparam seus filhos. Tu parece com fulano de tal, tu é igual teu irmão, tu é igual fulano de tal. Isso aí é uma dor muito grande, porque nunca os pais devem comparar seus filhos com um de seus irmãos ou irmã, ou com outro jovem que tem um comportamento também exemplar, né? Então isso é muito importante que você também não faça isso, os pais não façam isso, né? Porque isso aí é um choque muito grande para a psicologia do adolescente, né? E que os pais também nunca pressagiem o fracasso do seu filho, né? Ah, tu vai ser um fracassado, tu é um derrotado, tu nasceu para ser ninguém, tu vai passar fome se eu morrer, né? Essas coisas, né? E nunca também amedrontar seus filhos, podemos dizer, anunciando o seu fracasso, né? Ele vai ser um fracassado, você é um adolescente insuportável. Então é por aí. Tem outras dicas, mas eu vou ficar por essa daqui. E alguns breves conselhos aos pais. Então, nós sabemos, na tentativa de buscar resposta, acabam se deparando com essa comunidade, né? Então, isso, exatamente, às vezes a pessoa não tem uma resposta em casa, tem um desejo, não consegue se expressar com o pai, e ele vai buscar uma resposta, uma ajuda lá fora. E aquela pessoa que se apresentar primeiro, pode ser um traficante, uma pessoa que lhe decola, ele se sente acolhido, ele se sente amado. E ali ele fica.
Porque ele encontrou o quê? Acolhimento, ele encontrou amor. Mas só que é um preço caro, né? Porque imagine que um traficante, uma pessoa o acolhe bem, mas de repente ele vai comprar um preço caro. E você, pai, está perdendo seu filho. Então é importante Geraldo, trabalhar. é, o Diogo colocou até um comentário aqui que é pertinente nessa fala que você está tá falando ela agora, que é a respeito das redes sociais. Quando o jovem não tem esse diálogo com a família, ele busca as redes sociais, inclusive encontra o que não deveria ter, né? Mas só que hoje tem, dentro da internet tem de tudo. E jogos que, por exemplo, já teve eu acho que tá com 2 a 3 anos que teve um caso de jogos que estavam estimulando a questão do suicídio, que tem até um que ele Sim, citou aqui, que é o jogo da baleia azul. a baleia. Então, o jovem fica vulnerável, ele vai encontrar todas as possibilidades possíveis quando ele não encontra o diálogo, né? Sim, sem dúvida. É, é isso que os pais também, Fabíola, eles têm que estar atentos. O que os filhos estão assistindo? Com quem que ele está se relacionando nas redes sociais? O que é que ele está jogando? Tem criança hoje que dorme tarde porque o pai deixa o filho até tarde jogando. E isso é muito perigoso, essas questões de jogo, Free Fire, porque isso aí tem um efeito de uma droga. Age como efeito de uma droga no cérebro, gerando o que a criança? Gerando dependência. E aí você vê que essas crianças vão se tornar crianças mais irritadas, crianças mais agressivas. Mas você tira o celular, tem criança que, falando com a mãe outro dia, atendendo, tirou o celular, a criança passa a noite toda chorando, gritando, não dorme. Né? Isso é perigoso, porque isso é uma droga. E aí, a abstinência disso aí vai fazer com que as crianças se tornem mais irritadas, mais agressivas, mas porque os pais também estão cedendo muito. Não há questão de uma regra do limite. Não. Você está a hora, pronto, acabou e acabou. Pode chorar, pode gritar, pode espernear. Eu sempre digo isso. Eu nunca vi criança morrer porque chorou, que gritou. Agora, os pais também, eles se sentem, o que eu percebo muito, é que os pais se sentem angustiados com o choro, com os gritos dos filhos. E acabam cedendo, tá logo para ele ficar lá. E é errado. Aí amanhã essa criança vai fazer tudo de novo. Porque ele ganhou na queda de braço. Entende? E aí você está o quê? Está reforçando o comportamento dele. Então é muito importante que nós saibamos, né, colocar um limite, uma regra. Porque também hoje nós estamos vivendo sem regra. Então, vamos pensar que as escarificações, corte no corpo, seria, podemos dizer também, que uma dimensão, vamos chamar desse eu pele. Né? Que seria o quê? Que essa primeira experiência corporal do ser humano se dão por meio do contato físico, né, entre a sua pele e a pele do outro. Né? E esse eu pele, eu coloco o meu corpo como o meu eu, né? Em ato. Então é o meu eu que está sendo mostrado. E aí, os pais, as pessoas têm que saber lidar com todas essas demarcações. E ainda bem, Fabio, que quando você vê um adolescente cortado, que daí é melhor, como você colocou anteriormente, do que quando você não vê nada no corpo dele, porque está tudo na cabeça e ele não conseguiu falar. É mais perigoso, né? Porque se o adolescente está te cortando, ele está querendo dizer algo. Algo não está funcionando bem. Algo não está bem com ele. Ele está fazendo demarcações. Ele está nos dizendo que algo está estranho a ele, que ele não está conseguindo lidar. Agora, quando o adolescente não consegue se expressar nem no próprio corpo, e aí a gente
posteriormente está passando por um embrulho de problemas e, de repente, recorre ao suicídio. Mas ele não deixou nenhum sinal. Eu nunca vi ele assim. E a pessoa que está deixando mais, pelo menos ele está gritando. Eu estou aqui, olha. Muitas vezes é te fazer notar. Muitas vezes é te fazer sentir. É te fazer ser visto. É esse desejo de ser visto, de ser reconhecido, de ser amado pelo outro. Né? É um sinal, né? Porque quando você se depara com um aluno e chega cortado, você olha, você já fica pensando, mas por que ele se cortou? Se pintou, se riscou, se tatuou. Tem uma violência Você psicológica. coloca eu sou professora de criança na faixa etária dos 3 4 anos. E quando a minha criança chega com algo diferente no corpo, eu já pergunto para ela o que aconteceu que está machucado. Alguns dizem que que queimou com fogo, cortou com faca. Tudo isso a gente investiga através da fala da criança para a gente saber o que acontece. E eu creio que quem trabalha com faixa etária maior dentro da escola deve também ter essa preocupação e esse olhar de investigador para saber se esse jovem ele está bem psicologicamente. Porque a nossa escola hoje, a gente tem de observar, elas não estão preparadas com equipes que trabalham a parte psicológica do jovem. E cabe mesmo ao professor esse olhar de observador e de questionador diante do que a criança ou o adolescente está apresentando ali através do seu corpo. Então, isso é muito importante, Fabíola, porque você já começa a observar, ele deixou um sinal, né? Ele deixou um sinal que algo não está bem, porque é uma forma de esvaziar aquilo que ele não consegue elaborar, nomear, que é estranho a ele, que ele não consegue lidar, e ele tem que ter um corpo. O corpo é o lugar do gozo por excelência. Né? Talvez pode estar relacionado também à função do eu-pele, porque o que é a função do eu-pele? Essa função do eu-pele tem o quê? Tem a função de manutenção do psiquismo. É muito importante ter uma maneira de manter aquilo que eu não consigo elaborar, aquilo que é estranho a mim, é essa angústia que está suspensa no ar, é essa angústia que eu não sei como lidar, como trabalhar. Então, essa função do eu-pele, ela tem uma função de manutenção do psiquismo. Porque se tudo isso me escapa, eu não sei como lidar, eu posso até enlouquecer. É a questão, você está com ansiedade demais. Por exemplo, você tem parte com ansiedade demais, tem hora que dá vontade dele correr e o cérebro fica, né, como uma criança hiperativa correndo para lá e para cá. E aí, essa função no corpo seria uma função de localização, de limitação, né? Uma função de manutenção desse psiquismo. Como no caso, que o pânico seria o quê? Por que você entrou no pânico? O pânico teria ansiedade exacerbada. Eu não consegui controlar minha ansiedade e de repente eu, né, surtei, em pânico, surtei. Já o fóbico não. O fóbico cria mecanismo de defesa, porque ele cria objetos para se defender contra essa angústia de castração. Com essa angústia que ele não sabe lidar. Eu não sei lidar com o que está dentro de mim, com que esse algo estranho a mim, que eu não sei lidar, que está me tomando, mas eu crio um objeto. Porque é mais fácil me defender de algo que está fora, que eu estou vendo, do que algo que eu não sei lidar. Que é a questão do pânico. A pessoa não sabe lidar com toda aquela estranheza, com toda aquela angústia, com todo aquele mal-estar, e assusta, sai correndo, sai gritando, desmaia. Entende? E essa ansiedade também desse eu-pele, de cortar, que tem essa função de manutenção do psiquismo e também tem uma função continente. Né? Tem também uma função de estrutura virtual, que é uma função para excitação, né? De individuação, de intencionalidade, né? De sustentação, da excitação sexual, dessa recarga libidinal que é muito forte, né? E dessa inscrição de traços sensoriais táteis, e como também uma função tóxica e de autodestruição. Então, é muito importante. A função básica do eu-pele é de assegurar a manutenção do psiquismo.
Eu não consigo lidar com toda essa angústia, com todo esse mal-estar. Eu me corto, eu não falo para ninguém. A única saída que eu me encontro é me cortar. Eu tenho paciente que ela não consegue falar, por exemplo, ela foi abusada sexualmente pelo padrasto, pela pessoa, e ela não consegue falar. E aquilo ali a sufoca, angustia. Eu não vou falar para minha mãe, para ninguém. Eu fico só comigo, é o curto-circuito da palavra. Eu chego amanhã triste, depressiva na escola, chorando, desmaiando, me cortando. Né? Passou até um seriado uma vez de uma menina que ela, o pai abusou e ela se cortava mesmo profundo. Tá? O sangue mesmo. Existia também essa questão do masoquismo. Ela se cortava mesmo que desmaiava. Ele era médica, mas o pai tinha abusado sexualmente. E ela, nesse coisa, o pai era pastor. Entende? E ela não conseguia lidar porque ela não conseguia falar com ninguém sobre aquilo. E o único recurso que ela tinha era marcar seu próprio corpo. Uma forma de esvaziar toda essa angústia latente, toda essa angústia que ela não soube e não sabe trabalhar. Entende, Fabíola? É como se eu pegasse um bocado de coisa e colocasse na sua mão e você não sabe como lidar. O que é que você vai fazer com tudo isso? Entende? Então é isso. Eu tenho que encontrar um local, eu tenho que encontrar um mapa, eu tenho que encontrar uma coisa que eu possa, né, manter todo esse mal-estar que está em mim. Por isso que a pele tem a função do eu pele nesse sentido, porque tem a função de manutenção do psiquismo, que é o contrário, que é a mesma questão que acontecia com as histéricas. As histéricas elas sofriam de reminiscência, como dizia Freud, e ela não conseguiu lidar com isso, e elas tinham o quê? Conversões. Seria de conversão no corpo, se tremiam, babavam, caíam, desmaiavam. Que na antiguidade, na Idade Média, acreditavam que as pobres mulheres tinham demônios nela. Pobres dessas mulheres que viviam na Idade Média. Que todas foram mortas como bruxas, como demônios. Mas que no fundo eram verdadeiras histéricas. Porque não conseguia elaborar todo esse arsenal, todo esse trauma psíquico. E aí, quando o choque chegava, ela tinha essas manifestações, virava os olhos, flutuavam, gritavam, e a igreja acreditava que era demônio. E aí, fogueira. Aí vamos imaginar quantas mulheres foram mortas, né? Complicado, né? Mais alguma coisa, Fabiola? Só uma dúvida, talvez não seja só a minha, mas também de quem esteja assistindo a live. A respeito de quem faz tatuagem no corpo, tem a ver com a mesma origem da questão da automutilação ou são fatores diferentes? Eu vou dar uma lida no contexto histórico. Vamos pensar no contexto histórico. Porque a tatuagem, até pouco tempo atrás, não fazia parte, por exemplo, de nossa cultura. Né? Mas sabia-se da presença de tatuagem, da Maria Marcante, alguns documentos, tradições. Né? Mas, a partir dos. Verificou-se que as múmias egípcias exibiam marcas azuis de tatuagem no século XV, né? Antes de Cristo, 14 15 antes de Cristo, né? Por exemplo, na Nova Guiné, e que as marcas da tatuagem feminino eram consideradas como sinal de beleza na Nova Guiné, né? E havia também a crença de que a tatuagem proporcionava uma proteção mágica contra as doenças e a má sorte, né? E servia também, a tatuagem servia para identificar a hierarquia e a posição social de uma pessoa em seu grupo. Então, por exemplo, na África, o hábito começou com os índios americanos e mexicanos, e depois começou a partir em cidades portuárias, em cujos salões de tatuagem, especialistas faziam desenho, marinheiros, interessados. Né? Então, a partir do século XIX, né, ex-presidiários norte-americanos e desertores
do Exército Britânico, né? Eles eram identificados por tatuagens. E mais tarde também, os internados em prisões siberianas e em campos de concentração nazistas. Em muitos casos, o tipo de tatuagem correspondiam à natureza do crime cometido. Certo, Tabela? Então, como consequência dessa evolução, né, criou-se um estigma para a tatuagem que passou com o tempo a ser discriminado e rejeitado. Tirar de estigma é ladrão, é vagabundo, né? Para nós, né? Não presta, todo mundo tinha medo, olha aqui, tatuagem, isso aí é sinal de quem não presta. Homem que é homem, coloca uma tatuagem, isso aí é sinal de ladrão. Então começou a se estigmatizar dessa forma, né? Aí essas pessoas começaram a passar a ser rejeitadas, né? E com a marginalidade e as drogas, a AIDS, né? Passou ainda a carregar essa questão uma cruz representada por um forte preconceito. Tatuagem, o cara na agulha, tem AIDS, tem coisa, e começou a gerar muito preconceito. Agora, enfim, né? A tatuagem também estava relacionada com o processo da feiura da tatuagem, no caso da pele, que era perfurada profundamente, atingindo a profundeza, né? A tatuagem também foram acusada, né, de favorecer o surgimento também de câncer de pele e de propagar outras infecções como hepatite. Então, mas enfim, é intratável, ou é inegável que a tatuagem se trata também de uma agressão à pele. Só que essa agressão à pele é uma agressão que fica lá permanente, né? Fala-se numa possibilidade de apagar a tatuagem por meio de... Mas seria essa agressão, né? Seria uma forma também de agressividade contra si mesmo, inconscientemente. Algo que eu quero também manifestar contra a sociedade, né? Algo que eu quero dizer, às vezes o suicida também, o suicida é uma pessoa que ele é agressivo, é uma maneira também de dizer que a sociedade é culpada por aquilo que ele fez, né? E seria também, né, podemos dizer, essa agressão da tatuagem, seria essa agressão à pele, que é uma agressão, né, que ao contrário de se cortar, fica lá permanente, né? Então é muito importante isso, né? Então é isso. No fundo, é algo que eu quero dizer, mas o meu corpo está mostrando. Isso, entendeu? Pode ser também um movimento de revolta contra a sociedade, contra a pessoa, contra um processo de rivalidade contra o próprio pai, a família, né? Eu se faço essa agressão no meu próprio corpo. Eu não estou dizendo, generalizando, a gente um pouco na história, né? Mas isso vai depender de caso em caso, né, Patrícia? A ver também agora, hoje não, ver mais com valor estético. Tem gente que já faz atualmente para simbolizar uma lembrança de algo, tá? Isso, uma lembrança, né? Deixar marcado no corpo, nessa pele, eu, né? Então é isso. Mas também tem muita vez isso que vai haver de cada pessoa para pessoa. Né? O que significa para mim isso, o que é que eu quero mostrar, o que eu quero representar com essa tatuagem, o que é que eu quero que os outros vejam em mim. Né? Eu faço uma tatuagem horrível contra a agressividade, eu estou me demonstrando, né, alguma agressividade em mim mesmo, que eu não consigo quitar. Então, isso vai ter muito relativo, vai partir da singularidade de sujeito para sujeito, de pessoa para pessoa. Então, mas o importante que nós acredito que deu para nós entendermos, que é a esterificação, que o corte no corpo, no fundo, é uma manutenção do psiquismo. É uma maneira de minimizar toda essa angústia, todo esse mal-estar, da qual esse adolescente não sabe lidar, do qual esse adolescente não sabe nomear, do qual esse adolescente é estranho a ele. Então, o corpo se faz mapa, né? O corpo se faz mapa. Então, isso é importante, que a automutilação resulta
Transposição é um corpo que vindo localizar, que vindo delimitar, né, de certa maneira, esse algo que é estranho a mim, esse algo que é inassimilável, esse trauma, né, essa marca traumática que eu não sei lidar, né, e que estaria permanecendo, isolado, estava isolado no meu psiquismo, né, e que eu faço essa escrita, de uma forma escrita violentamente no meu corpo. Então, a automutilação, de certa forma, designa a modalidade de ato direcionado ao próprio corpo do sujeito, né? Como arranhões, queimaduras, esfoliações, mordidas, tricotilomania, que é arrancar os cabelos, lesões realizadas pelo próprio sujeito. Então, é muito importante que nós venhamos entender que, nesse momento, a pele se apresenta como uma espécie de mapa simbólico, né, na construção da subjetividade do sujeito, né, oferecendo-se como um envoltório para garantir a própria unidade, entende? A unidade do sujeito, para que o sujeito não venha ficar despedaçado, porque eu não consigo lidar com essa angústia, com esse mal-estar. Eu tenho que colocar um local, uma unidade, para que eu possa continuar, para que a pessoa possa continuar o si mesmo. Porque se não tivesse, já tivesse separado, fragmentado, o cara surta, como eu coloquei o exemplo do pânico. O que é o pânico? O pânico seria nada mais do que a ansiedade exacerbada, que esse momento que não está unificado ao despedaçamento do sujeito, e aí ele sai correndo porque ele não conseguiu delimitar e não conseguiu nomear esse algo que é esse estranhamento a ele. Ele não conseguiu localizar, ele não conseguiu nomear, ele não conseguiu marcar. Então algo escapou e ele saiu correndo, surtando. Porque a própria ansiedade é a angústia, né? Que Freud chama de angústia neurótica, angústia objetal e angústia realista. É muito importante entender isso. Então, a pele, o corpo seria como esse mapa simbólico, que seria como uma maneira de organizar o psiquismo, uma função do psiquismo. Porque quando eu não sei lidar com isso, o corpo te faz sentir. Que era o exemplo das histéricas, né? Como eu falei, histeria de conversão. Né? Eu não sabia lidar com isso e, de repente, aquilo me atacava e eu ia ter o quê? Um trauma, eu ia ter mal-estar, chute, desmaiava. Né? E hoje acontece isso no próprio corpo, que ele passa o corpo como um mapa simbólico para uma forma de localização, uma forma de não se despedaçar, uma forma de não se, podemos dizer, sair totalmente do controle. Entende? Então, em síntese, podemos dizer que as escarificações, as marcas do corpo, são formas de esvaziamento dessa angústia que precisa encontrar um teto, que precisa encontrar um local, que precisa se localizar. E eu coloco no meu próprio corpo, como forma de me localizar, como forma de me limitar. Porque senão essa angústia está suspenso, que eu não sei, que é estranho a mim, né? Que essa estranheza inassimilável, que eu não sei onde é, eu tenho que colocar um ponto de localização. Para o quê? Que é esse envoltório, esse mapa simbólico, que é na construção, que vai ser importante pela construção da minha subjetividade, né? Pela subjetividade do sujeito, que vai o quê? Que vai garantir a sua unidade. A sua unidade e a continuação desse livro. Foi claro, Fabio? Geraldo, me veio mais uma questão aqui. Tudo isso poderia ser deslocado para as artes? Paisagem? É, Sim, posso. ao invés de fazer as marcações no corpo, eu poderia deslocar tudo isso para alguma arte, por exemplo, desenho, ou para música, para Pode, literatura? pode. Isso é até bom.
Porque ele está criando algo produtivo, está desenhando, né? Está deslocando essa angústia. Hoje você vê muito adolescente que desenha muito. Tem um cadernozinho que desenha, que pinta muito, né? É outra marca também. É esse mapa simbólico. Esse mapa simbólico que ele encontrou no desenho, né? Na construção da sua subjetividade. Entende? O que é importante entender que a escarificação é algo que vem para marcar, para delimitar tudo algo que é estranho a mim, algo que é inassimilável, essa angústia que está suspenso, que eu não sei onde localizar, onde me colocar. Eu posso colocar numa arte, no papel, como eu não sei, muitos se colocam no corpo. Entende? Mesmo hoje se desenha, deslocou para o desenho muito bom. Está botando todas as suas angústias, todo o seu mal-estar, e geralmente você vai ver o desenho de adolescente, são desenhos assim bizarros, são desenhos assim deprimidos. Né? É uma maneira de se fez localizar para conservar a sua unidade e assim continuar a si mesmo. Outros vão para o corpo, outros vão arrancar o cabelo até ficar careca. Muitas mulheres fazem isso, com mania, né? E assim outros vão se morder, se arranhar. Né? O desespero, no momento, o que é que eu estou fazendo? Estou com angústia aqui, eu pego uma faca, vou me cortar, que eu não sei lidar com isso, que está chegando. Imagine você estar aqui, de repente, o pânico. Aí você começa a estar com pânico e eu estou com a sensação de enlouquecimento, de mal-estar, e você pega alguma coisa como uma maneira de vaciar todo esse mal-estar que está lhe atropelando, que está lhe tomando, porque a angústia, como diz Lacan, é o afeto que não engana. E onde a fala fracassa, né, surge o gozo. E o corpo é o lugar por excelência desse gozo. Desse lugar é o prazer desse sofrimento, que é uma espécie também de masoquismo. Né? De masoquismo psíquico também, masoquismo moral. Por exemplo, a pessoa que tem muita angústia, de repente tem esse masoquismo moral, ele vai se cortar, tem um superego muito aterrador, ele vai se culpar, ele vai se penalizar, ele vai se sabotar. Né? Então, é importante, Fabíola, entender cada caso. Essa agressão que esse adolescente faz em si mesmo. O que é que ele quer dizer? O que é que ele está tentando nos mostrar? Se ele não consegue nomear, se ele não consegue falar, porque nós vivemos o curto-circuito da palavra. Por isso nós estamos vivendo a época do corpo, a época dos esportes radicais, onde as pessoas não comentam mais, não falam mais, não conversam mais com os educadores. Vivemos um curto-circuito da palavra. Né? Então, com quem eu vou falar? Aí eu vou para a música eletrônica. Mas eu estou falando, botando minhas pulsões destrutivas, pulsões de vida, vou beber, vou me drogar. Eu estou falando porque eu não tenho mais o outro para falar. E o corpo se faz sentir. Quando eu não consigo falar, o corpo se faz sentir. Entendeu? E aí isso é importante. Muito boa essa live de hoje, falando de automutilação na adolescência. E já deixando a proposta para a próxima live, como lidar com os adolescentes difíceis. E convidando também, José, para quem está por aqui, para quarta-feira estar junto com a gente novamente, no programa Além do Divã, que será aqui no Instagram, 8 horas da noite. E falando de narcisismo, na quarta-feira, no Além do Divã, a gente já falou no primeiro dia de abertura, a estreia, que foi semana passada, quarta-feira, tirando as dúvidas sobre o que é psiquiatria, psicologia e psicanálise. E hoje trazendo a automutilação na adolescência, corpo atacado, corpo marcado. E a gente convida, deixa o convite para quem quiser também conhecer mais a respeito da psicanálise. Sempre vai estar com conteúdo aqui no canal do José Aldo, fazendo live. E também deixando aberto nos comentários, no chat, para quem tiver alguma dúvida. Talvez a dúvida pode ser
é o tema de um programa futuro ou de uma live futura. E se alguém ainda tiver dúvida, pode deixar aqui, gente, algum comentário, pode deixar aqui. Foi bastante esclarecedor, bastante objetivo e uma linguagem bastante acessível que José Aldo deixou aqui na nossa live hoje. Tem muitos colegas do grupo de estudo aqui também com a gente hoje, assistindo a live. A gente agradece muito a presença de vocês e conta com vocês nas atividades futuras. E vocês também são convidados, se quiserem propor temas de live para também fazer com o José Aldo, ele está disponível também. Quem está falando? Olha, temos professores aqui também. Creio que a gente deve ter pais e mães também por aqui, de adolescente. E o que a gente vai ficar por aqui é com bastante conhecimento e informação, levar para nossas casas, para os nossos locais de trabalho, para quem é professor, como eu, que sou professora da educação infantil. E psicanálise é isso, a gente lidar com o outro, trabalhar com o outro. E a gente agradece também pelos comentários. Eu queria deixar essa última reflexão, é que Sim. a automutilação, em síntese, eu vou fazer essa síntese, que a automutilação seria uma prática, você bem sintetizar tudo isso, Fabiola, que a automutilação seria uma prática para a redução de angústia. Simples. A automutilação seria uma prática para a redução de angústia, que são momentos em que a pessoa não sabe mais, pode ser em si mesmo, que a pessoa não sabe mais, não sabe como trabalhar, como lidar com essa angústia, né? A pessoa vai ter o quê? Uma espécie de aflição, que isso tudo é uma espécie de aflição, de mal-estar que não tem nome, né? É algo que fica flutuante entre o corpo, é algo que fica flutuante entre o corpo e o psiquismo, né? Então, isso podemos dizer que a automutilação seria uma das fases ou um dos estágios da angústia, onde o gozo se articula com a própria angústia. Tá claro? Então, a automutilação, em resumo, seria o quê? Uma forma de minimizar e reduzir toda essa angústia que está flutuante, que eu não sei lidar, que eu não sei elaborar e que eu não sei nomear. Mas que me aprisiona, que me afeta. Entende? Então, eu tenho que utilizar esse mapa corporal, essa pele eu, uma maneira de conseguir me localizar para que eu possa conservar a minha unidade e assim continuar construindo a mim mesmo. Tá claro isso? Era isso que eu queria deixar como simples. Tá bom? Então, gente, espero que todos tenham gostado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Vocês, se gostariam que a gente fizesse mais lives sobre temas, vocês poderiam colocar, enviar os temas que nós poderíamos trabalhar. Toda quarta-feira estaremos às 9 horas, né, Fabio? Às 9 horas. As lives de domingo. 9 horas Desculpa, Padre, porque aqui do lado tem o depósito de gás. toda quarta-feira estaremos às 9 horas no programa Além do Divã. Eu convido todos vocês, deixem as suas opiniões. 8 horas, José Aldo. 8 horas? Da noite. 8 horas. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, programa Além do Divã, onde estarei respondendo perguntas, onde estarei trazendo temas, vários temas, a gente vai trabalhar muitos temas. E você também sinta-se à vontade, né? Para colocar o tema que você acha que gostaria de conversar, gostaria de saber, se tem alguma dúvida. Então, esse programa, Além do Divã, foi feito para você, né? Para tirar suas dúvidas, seus questionamentos, e uma forma também de conhecimento, de nós aprendermos a lidar com tudo isso, né? Que nos escapa por esse mundo, né? Que está aí, podemos dizer, passando por vários processos de transformações sociais, políticas, né?
podemos pensar também em vários fracassos escolares, e assim sucessivamente. Esse novo mal-estar, como dizia Freud, que vem nos atropelando, que vem nos capturando. Né? Então, o programa Além do Divã conta com você, e desde já eu agradeço a todos que se fizeram aqui presente, e para mim é uma honra estar com todos vocês. Muito obrigado. Passo a palavra para a Fabíola. Ela vai fazer as últimas considerações. Muito, muito. Tá de parabéns, José Aldo, esta live, falando da automutilação. E a gente deixa aqui o convite para quarta-feira estarem aqui novamente. E só divulgando que a gente também está com um grupo de estudo, de psicanálise, tem o coordenador, que é o Marcelo, e voltado para o estudo introdutório em Lacan. Já tivemos vários cursos, parece que esse é o quarto, mas já tivemos os estudos introdutórios em Freud e agora estamos estudando Lacan. Tem vários colegas do grupo de estudo em psicanálise aqui participando da nossa live, e também a gente deixa o convite. Passa todos do grupo. Estarem aqui quarta-feira, gente, falando de narcisismo. E é isso, José Aldo vai salvar a live lá no X, José Aldo. Salva a live para a gente deixar para consultas futuras. Vai no X, eu estou um pouco... Aqui em cima na tela, a gente está aprendendo aqui no Instagram. Eu vou no X, né? Isso, aí tem a opção salvar. Salva lá para nós, depois buscar ela aqui novamente. Você faz igual você fez. Vou tentar. Porque está passando encerrar vídeo. Cancelar? Tem que salvar, tem a opção salvar. Não, está aparecendo não. No X. Não está aparecendo. É isso que eu estou falando, não está aparecendo. Está aparecendo cancelar ou encerrar vídeo pro meu. Agora eu estou na dúvida aqui também. Vê se você... Vai lá, mas tenta, que tu vai conseguir, vai lá. Mas é porque, Pedro, encerrar vídeo, cancelar. Tem certeza? Encerrar.